Queridos, amém? Amém. Quantos estão prontos para receber a vitória? Amém? Glória a Deus. Vamos então nesse mesmo espírito de adoração ao Senhor. Eu quero convidar os irmãos para nós lermos um texto bíblico que está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Na verdade eu passei sendo 3 versículos, mas é só o versículo 7 mesmo, né? Que diz assim: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém? Os irmãos podem se assentar. Queridos, nesse ano nós temos falado à igreja que o tema do ano da igreja é mais palavra. E aí hoje eu queria te chamar a atenção para a genealogia, que às vezes a gente não gosta de ler a genealogia, mas pela genealogia a gente pode entender de que você acha que quando Noé, Deus falou para ele fazer a arca, você acha que o pai dele ainda estava vivo? Estava. O pai de Noé estava vivo quando Deus mandou ele fazer a arca. Sabe com quantos anos que ele morreu? Ele morreu 5 anos antes do dilúvio. Você sabe quantos anos que o avô de Noé, Matusalém, ele morreu no ano do dilúvio? Então, são dados assim interessantes que você só consegue saber se você ler a genealogia. Então, às vezes, a gente pensa assim: para que tem genealogia? Para que está isso aqui escrito? Então, hoje, eu estou trazendo para você entender que quando se trata da genealogia, é porque está ligado uma história. E às vezes a gente pensa de que quando Deus chamou Noé e mandou ele fazer a arca, que ele estava sozinho, né? Não, ele tinha o pai dele morreu com 5 anos. Depois que Lameque teve Noé, ele ainda viveu 500 e... Lameque que foi o pai de Noé. Matusalém é que foi o avô dele, né? Então, quando o pai teve Lameque teve Noé com 182 anos. E ele, depois que ele teve o seu filho, porque a Bíblia fala de que teve um filho, aí logo em seguida fala que Noé. Então, esse filho ele teve e depois que ele teve Noé, ele ainda viveu 595 anos. Então você faz a conta e dá para você saber com a idade que o próprio pai morreu, né? O pai morreu, Lameque morreu com 5 anos antes do dilúvio. Eu acredito até que Matusalém, quando ele morre exatamente no ano do dilúvio. É um marco assim na história, porque ele era um homem que temia o Senhor. Matusalém também era da linhagem dos servos de Deus. E aí você também, quando você pega a história de Noé, você vai puxar pela genealogia, você vai saber que ele era da linhagem daqueles que criam em Deus, daqueles que obedeciam a Deus, daqueles que tinham aliança com o Senhor. Os irmãos sabem que depois que Caim matou Abel, ficaram
vamos dizer assim, duas linhagens, né? Os descendentes de Caim, que era daqueles que desobedeceram, daqueles que não queriam servir a Deus, e da linhagem de Abel. Só que Abel, a gente não vê assim a sua linhagem, mas a gente vai ver que depois, quando Adão ele tem 130 anos, então ele tem um outro filho, por nome de Sete. E a Bíblia fala que depois, quando Sete nasceu, a sua geração começou novamente a invocar o Senhor. Ou seja, então, da geração de Sete, que é a linhagem de Noé, eles começam a invocar o Senhor. Eu queria que você lesse comigo, porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa: quando nós lemos a palavra, a gente fica apaixonado pelo Senhor, lendo a história da Bíblia, e a gente fica apaixonado pelo Deus que nós servimos, e também ficamos apaixonados, vamos dizer assim, a gente tem uma vontade de conhecer os nossos irmãos, que um dia nós vamos encontrá-los na glória, e nós vamos perguntar como é que foi isso, e tantas curiosidades que a gente tem. Mas a gente pode ver, eu vou ler aqui com os irmãos, aqui, Gênesis, capítulo 5, ou melhor, Gênesis capítulo 4, versículo 26, Gênesis capítulo 4, versículo 26, diz assim, ó: e a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor, a partir do filho de Sete, que foi um filho também da obediência. Eles começaram a andar com o Senhor. E os irmãos sabem que uma das, vamos dizer assim, da linhagem de Noé, tinha um homem, Enoque, que ele viveu 365 anos, mas ele desapareceu, porque Deus levou Enoque para si. Enoque não morreu, Enoque, o Senhor levou ele para si, de tanto que ele andava com Deus. Então a gente vê que aqueles que andam com Deus, aqueles que vivem numa aliança com Deus, aqueles que dependem de Deus, Deus tem um cuidado especial. E Deus tem um cuidado especial comigo, irmão. Deus tem um cuidado especial contigo, porque você tem uma aliança com o Senhor. Obrigado. Porque você tem uma aliança com o Senhor, você fez uma aliança com Deus. E Deus, então, o nome do Senhor passa a ser invocado novamente, da linhagem, daqueles que buscavam a Deus, daqueles que confiavam no Senhor. Hoje, quando eu estava lendo, eu estava assim, porque às vezes a gente pensa que o servo de Deus, né, como é que a gente fica naquela pergunta, né, como é que Noé, ele construiu a arca, né? Poxa, foi vamos dizer assim, uma embarcação com 150 metros de comprimento, né, com 25 a 30 metros de largura e 15 metros de altura, fazendo 3 compartimentos. E a gente fica vendo assim, era um verdadeiro navio, né? Mas hoje, irmão, você sabe a diferença de uma arca para um navio? Sabe qual é a diferença da arca para o navio? É que a arca, ela foi feita só para flutuar, ela não era dirigível. Noé não dirigiu para onde que ele ia, não. Quando veio o dilúvio, Noé estava completamente dependendo de Deus. Mas Noé, ele confiou em Deus, ele fez uma aliança com o Senhor. É isso que nós fizemos, uma aliança com o Senhor. Se você tem uma aliança com o Senhor, irmão, você pode esperar o melhor, mesmo que tenha o juízo, mas o melhor de Deus eu posso esperar.
Eu queria que voltasse lá o texto de Hebreus 11, versículo 7. Por favor, irmão. Pela fé Noé, olha só, pela fé. O que é a nossa fé? Fé é a nossa confiança, a confiança que a gente tem no nosso Deus. Agora, irmãos, quando a gente conta uma história que a gente já sabe o final, é muito fácil, né? Porque quando a gente fala de Noé, a gente já sabe do final, como é que foi o final. Mas a gente precisa de, quando a gente ler a palavra de Deus, a gente pensar, quando ainda não tinha arca, mas Deus viu em Noé alguém que o amava, alguém que o obedecia. E uma das coisas que eu posso pensar, de que o que me faz lembrar a arca, eu me lembrar de que no momento em que Deus ficou totalmente aborrecido com a sociedade, com as pessoas que não serviam a Ele. Essas pessoas desprezaram o Senhor, a ponto de, na época que a Bíblia foi escrita, só existia essa palavra que o próprio escritor ele utilizou para descrever de que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Não é que Deus ele tenha se arrependido, mas é que a linguagem, a gente só pode usar uma linguagem, a gente só pode descrever daquilo que a gente tem. E essa foi a linguagem que o escritor, que o Moisés utilizou, para ele mostrar a indignação, a forma como que Deus ficou chateado, a forma como que a humanidade entristeceu a Deus, ao ponto de ele trazer um juízo sobre a terra. E ele disse: eu vou acabar com todo mundo, eu vou eliminar todo mundo da terra. Só que também a linguagem, a gente vê de que o escritor, ele vai utilizar da linguagem, porque quando Deus ele fala que ele vai acabar com tudo, ele queria acabar com tudo mesmo? Se ele queria acabar com tudo, ele acabava até com Noé e a família de Noé. Mas essa é a linguagem, a expressão dele ficar indignado. Às vezes quando a gente lê a palavra, a gente fica assim, meu Deus, porque a gente conhece, a gente quando a gente recebe Jesus como Senhor da nossa vida, a gente recebe a Jesus e a gente tem um contato e um cuidado com Ele, de que a gente não entende esse lado e a gente nem percebe esse lado do juízo de Deus, ao ponto dele querer acabar. E aí, irmãos, Jesus ele disse que assim como foi nos dias de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Tudo que nós estamos vendo no mundo que nós estamos vivendo, as pessoas que não têm uma aliança com o Senhor, elas estão brincando, elas estão rindo, elas estão zombando de nós, e elas estão dizendo: desde quando eu nasci, o pessoal fala que Jesus está voltando. Mas, irmãos, o juízo, ele vai acontecer. E ele vai acontecer para mim e para você, porque nós cremos, e bem-aventurado nós somos, porque nós cremos. Assim como Noé creu diante de uma sociedade completamente distante, que não queria saber nada de Deus, mas Deus fez uma aliança com Noé. Olha que coisa maravilhosa. Vamos ler, deixa eu acabar de ler. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo. Olha que coisa maravilhosa, porque nós não podemos nos conformar com o mundo, nós não podemos pensar igual ao mundo. Noé, ele ficou do lado de Deus, ele não abriu mão daquilo que Deus havia falado para ele. E ele condenou o mundo. Quando ele via as pessoas, ele falava: Deus vai fazer um juízo, vai vir um juízo, Deus está falando que ele vai exterminar a terra, porque ele
creu, ele não somente entrou numa arca para se safar, não, ele entrou na arca crendo daquilo que Deus ia fazer. Deus ia fazer um juízo sobre toda a terra, então ele condenou o mundo. Irmãos, e nós, hoje, nós cristãos, nós muitas vezes, nós deixamos de pregar a palavra, de dizer de que vai haver um juízo. A palavra de Deus, Jesus, ele disse, e nós cremos em Jesus. Jesus, ele disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E ele diz de que vai haver um juízo, e eu creio, e nós cremos nisto, e é nisso que a gente tem que pregar. Eu já ouvi até de muitos crentes, eles pensarem que não acredita de que vai haver esse julgamento, não, porque Deus é um Pai tão bom, que Ele não vai fazer isso. Mas, irmãos, quando nós olhamos para a Arca de Noé, quando a gente olha para a história, eu creio na palavra, a veracidade, isso daqui não é uma história, isso daqui não é uma ficção, isso daqui é uma realidade, aconteceu, as pessoas morreram, o mundo foi condenado, somente Noé e a sua família e os animais é que foram salvos. E aí nós hoje, como igreja, nós também temos que pregar essa palavra. A gente tem que anunciar essa palavra, assim como Noé ele fez. Preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ele entra na galeria, nós estamos lendo Hebreus, entra na galeria daqueles que creram. E nós também, irmãos, nós também cremos. Nós estamos aqui, nós estamos na casa do Senhor, nós viemos à casa do Senhor, não é porque a gente quer receber alguma coisa material. É lógico que nós precisamos, e Deus ele nos dá, mas a gente canta, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, porque nós recebemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. A gente não tem muito tempo, mas eu vou ler aqui uma passagem que está em Gênesis 6, versículo 8, ou melhor, versículo 7 e 8. Olha só, quando eu leio essa palavra, eu vejo como que Deus estava indignado, como que Deus estava entristecido. Sabe, quando a Bíblia fala de que Deus é um Deus sofredor, você imagina, Deus ele criou a humanidade, não foi para estar na mão do diabo. Deus ele criou o homem para o seu louvor, para a sua glória. A Bíblia fala que todas as coisas foram criadas para Jesus, e para aqueles que recebem a Jesus também desfrutarem de todas as coisas. Ele fez todas as coisas para o seu Filho, e Ele nos criou para o seu louvor e para a sua adoração. E aí a gente vê que na primeira família, ou seja, na primeira casa, às vezes a gente olha assim num filme, né? Às vezes a gente vê numa série um lugar tão bonito, mas quando a gente sabe que ali já houve uma tragédia, a gente olha assim com um olhar um pouco já meio com medo, né? Já olhando para aquele lugar tenebroso. Agora imagina um jardim onde Deus preparou para habitar o homem e a mulher. E ali foi onde, me desculpa a expressão, irmãos, mas ali foi onde o diabo foi meter o seu bedelho, foi se intrometer. E aí o homem, em vez de ouvir e acatar a voz do Senhor, ele cede ao inimigo. Por que nós temos que pensar nisso? Porque a gente tem um inimigo, esse inimigo ele existe, e nós não podemos dar mole para o inimigo.
A gente não pode dar brecha para o inimigo. A gente tem que amar esse Deus que nós servimos. Você é chamado para você amar o Senhor. Você é convidado para você se apaixonar por esse Deus maravilhoso. E é esse Deus que Noé, ele decide obedecer. É esse Deus que Noé decide crer, confiar nesse Deus. E é esse Deus que também eu e você somos chamados a amar e nos apaixonarmos. Irmãos, quando eu leio a palavra, a gente sente tanta alegria no momento em que Deus está nos dando a palavra, que a gente tem feito uma devocional com a igreja, né? Todos os dias nós fazemos uma devocional, e essa devocional, às vezes, a gente tem muita vontade de escrever e de falar sobre muito sobre aquele assunto, mas a gente não pode. É apenas um pouco do alimento que a gente tem que ter diariamente, que o pastor leva para a ovelha, um pouquinho desse alimento como um nutriente para nutrir a nossa fé, a nossa confiança em Deus. E eu fico vendo que às vezes quando eu paro e eu estou meditando, os irmãos imaginam, o que é meditar, né? Para eu escrever aquela meditação, eu tenho que meditar. A meditação que eu faço diariamente, e é uma parte da meditação que eu compartilho com os irmãos. Mas muitas coisas que eu escrevo eu apago muitas vezes. Eu escrevo todo num dia anterior, e quando chega de manhã eu leio de novo, para aí sim eu poder postar e colocar para a igreja. Mas dá tanta alegria, irmãos, porque quanto mais nós conhecemos esse Deus, nós mais nos apaixonamos por Ele. Por isso que você precisa de se alimentar da palavra, para você amar esse Deus maravilhoso. A palavra de Deus fala que é para nós voltarmos ao primeiro amor. Por que nós temos que voltar para o primeiro amor? Porque é o amor que a gente nunca deveria ter deixado. A gente precisa de amar, de confiar nesse Deus. E é esse Deus que Noé, ele serve pelo tempo que ele viveu. E eu queria ler aqui com vocês, eu vou ler aqui Gênesis 6:3, Gênesis 3:3, desculpa aí, tá, irmão? Estou mudando aqui, mas Gênesis 6:3, quando Deus ele diz assim, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Quando Deus fala isso para Noé, Deus não está dizendo de que o homem ia viver, que a idade limite do homem era de 120 anos, mas que para aquela geração, Deus já havia revelado para Noé, que a vida de todo mundo seria até 120 anos. Então foi quando Noé começa a construir a arca. E ele praticamente Noé, ele constrói a arca, e esse é o período que ele faz a construção, de mais ou menos uns 100 anos, construindo uma arca, preparando uma arca, confiando em Deus para aquilo que ele ia fazer. Então, eu queria ler essa passagem, até porque eu estava pensando assim, esse mês é um mês em que nós precisamos de estudar tudo sobre Noé. É uma oportunidade, por quê? Porque nós estamos preparando a nossa arca. Então nós temos que imitar aquele que primeiro fez a arca. Como que esse homem fez? O que cativou nele? O que fez com que ele tivesse tanto amor a Deus, para ele obedecer a Deus, diante de uma sociedade grande, em que as pessoas não criam, mas que ele permanecia crendo e obedecendo o Senhor. Irmãos, a nossa vida não é diferente. Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. Mas quantas pessoas creem em Deus?
Quantas pessoas confiam em Deus? Não estou dizendo de que quantas pessoas que são religiosas, mas eu estou falando daqueles que temem a Deus, que lá no seu interior decide em fazer as coisas para Deus, em que a sua motivação está em Deus. Que às vezes tem pessoas que fazem as coisas certas na igreja, mas a motivação dele está no pastor. Eu tenho que mostrar para o pastor, eu tenho que mostrar para os meus irmãos. Mas não é isso que Deus ele quer de você. Ele quer um relacionamento íntimo e pessoal. É o que ele teve com Noé, esse relacionamento íntimo e pessoal. E Noé creu, e Noé obedeceu, e por isso que Noé se manteve firme diante de tantos anos. Eu estava lendo e vendo que me parece, ainda não fiz essa pesquisa, mas me parece que quando Noé ele vai construir a arca, ele ainda não tinha nem os seus filhos ainda. Então os irmãos veem o trabalho, a dedicação, os projetos que ele tinha para a família dele, de cuidar da família dele, porque às vezes a gente acha que é muito fácil convencer a família. Depois Jesus vai dizer que é mais fácil você convencer as pessoas de fora do que propriamente dentro de casa. As pessoas honram mais o profeta daquele que não conhece. É tão difícil, às vezes, nós que temos nossos filhos na casa do Senhor, nós que temos nossos filhos temendo ao Senhor, você tem que andar de joelhos e adorando a Deus, porque há um trabalho do inimigo para que os nossos filhos, eles não temam ao Senhor, eles não busquem ao Senhor, mas nós que fizemos uma aliança com o Senhor, o seu filho vai se chegar ao Senhor, porque você foi o primeiro a fazer, você é o Noé da sua casa. Então Deus ele faz essa promessa. Agora versículo 8, eu já vou encerrar, já era até para ter acabado. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, diante de tanta desobediência, diante de tanta chateação, de tanta tristeza no coração de Deus. Mas ele encontra um homem que obedece, e que a Bíblia fala de que o Senhor achou graça aos olhos do Senhor olhar para Noé. E ele também, irmãos, ele acha graça, ele tem prazer em nós que servimos a ele de coração. Jeremias 29, versículo 11, é uma parte da profecia em que Deus faz uma renovação de aliança com o seu povo, e ele diz assim, eu sei o pensamento que eu tenho de vós. O Senhor está falando que ele tem um pensamento para quem tem uma aliança com ele. Eu e você, nós irmãos, temos uma aliança com o Senhor. E os pensamentos que Deus tem a nosso respeito é pensamento de paz. Deus ele ama quando você serve, quando você vive na presença dele. Não aceite acusação. O diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Ele quer te afastar de Deus. Ele quer fazer de tudo para distanciar você da comunhão e da presença de Deus. Ame o Senhor, assim como Noé amou o Senhor. Eu ia desenvolver aqui mais uma parte da mensagem, mas eu queria falar de que a arca me lembra depender de Deus. Porque o que era depender de Deus? Eu vou construir alguma coisa que quando a água chegar, quando o juízo chegar, eu estou certo de que Deus vai me livrar. Era a primeira experiência. Não tinha experiência de Noé ter colocado um barco, para ver como é que ia funcionar. Não, ele simplesmente obedeceu. Deus falou para ele, são tantos côvados de comprimento, tantos côvados de largura, tantos côvados de altura,
E aí depois ele vai preparar tudo. Irmãos, os irmãos imaginem bem, esse homem que amava o Senhor, diz a Bíblia que ele fez tudo aquilo que Deus havia pedido a ele. E não foi coisa fácil, não. Você imagina o que é cuidar de vários animais dentro de uma arca, e Deus mandou que ele preparasse todos os alimentos para que aqueles animais pudessem ser alimentados enquanto estivesse no dilúvio. Então, ele não era pouca coisa, não. Noé era um homem de uma envergadura, um homem de um caráter, um homem de uma sabedoria, de uma inteligência. Mas esse homem, ele foi temente ao Senhor. E é isso que eu e você, nós precisamos ser. Depender de Deus. Porque se Deus falasse assim: ó Noé, você vai ter um volante. Se Deus não fez um navio, Deus fez uma arca. A arca é diferente do navio, porque o navio é dirigível. A arca não é dirigível. A arca, ela depende do poder e da ação de Deus. É isso que eu e você precisamos acreditar, irmãos, e confiar nesse Deus. Você pode estar passando por uma luta, pode estar difícil, pode até você não saber a resposta e nem saber onde vai dar isso. Irmão, confia no Senhor. Deus está no controle. Ele vai te dar a vitória. O dilúvio vai chegar, mas você não vai ser sucumbido por esse dilúvio. Que o Espírito Santo de Deus fale mais ainda aos nossos corações, e nós vamos ter